Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2013. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Só lembrando que na próxima semana, dia 6 de dezembro, nós vamos ter o tema Inventário, Trâmite e Encerramento e Averbação no CRI. CRI é Cartório de Registro de Imóveis. E no dia 13 de dezembro, corretagem, quais as vantagens e desvantagens, ser na pessoa física ou na pessoa jurídica. E no dia 20 de dezembro, já próximo ao Natal, vamos falar sobre Código Civil Brasileiro, responsabilidade do corretor de imóveis no exercício da atividade profissional. E o tema de hoje nós vamos dar continuidade ao honorário do corretor. Quanto você cobra? Só lembrando que o Dr. Marcos Fernando Lopes é o que estaria presente aqui conforme ele se comprometeu ao vivo, mas devido a um imprevisto inadiável, ele mandou aqui para falar conosco, para se disponibilizar e orientar todos nós corretores brasileiros, a doutora Lidiane Duca Silva. A doutora Lidiane ela é advogada especialista em direito empresarial, tributário e trabalhista. Ela também faz parte como assessora de eventos acadêmicos da Comissão de Jovens Advogados da OAB. Doutora Lidiane, quero lhe agradecer em nome do presidente José Augusto Bena Neto e toda a sua diretoria, a sua participação no programa Cresce e Esclarece desta sexta-feira, 29 de novembro de 2013. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, Gilberto. É um prazer estar aqui no programa Cresce e Esclarece. E em nome do Dr. Marcos Fernando Lopes, queria cumprimentá-lo. Foi impossível ele estar aqui presente, mas ele me enviou. Espero que eu consiga esclarecer todas as dúvidas dos corretores, do Cresce. Pretendo contribuir muito. Muito bem. Olha aí, vocês que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, o Dr. Marcos estaria aqui, mas foi uma boa troca, não foi? A doutora Lidiane aqui presente com a gente, não é? Então, e essa sexta-feira eu já queria lembrar do seguinte, tem uma empresa que faz a transmissão deste programa Cresce e Esclarece. Normalmente quem está lá é o meu amigo João Paulo. Dizem que ele é meu fã. João, a você um grande abraço. Transmita aí esse Cresce e Esclarece para todo o Brasil e para todo mundo, dentro daquilo que você conhece neste ramo de atividade. Um forte abraço a você, João Paulo. Doutora Lidiane, nós paramos na semana passada com uma pergunta que eu deixei no ar. E a senhora vai nos responder hoje para todos os internautas que nos acompanham nesta manhã. Quando eu falei, inserir na escritura o nome do corretor de imóveis, a remuneração recebida seria de grande valia. Eu acredito que para os corretores, mas também para os conselhos de fiscalização. Eu até acredito que também seria muito bom para a própria Receita Federal. Qual é a sua visão a respeito desse assunto, doutora Lidiane? Bom, a minha visão é que realmente é muito importante a inserção do nome do corretor na escritura. Inclusive, nós temos, na Paraíba, já temos lei que regulamenta essa inserção do nome, Gilberto. Muito bem, olha aí. Aqui em São Paulo, nós temos já um projeto de lei que foi proposto pela deputada Heroilma Tavares, que está ainda para votação. Então, é muito importante a inserção, assim como a do advogado na petição judicial, a do corretor na corretagem é muito importante também, a inserção do seu nome e do número de inscrição do Cresce, para maior fiscalização. É exatamente isso que os corretores normalmente comparam. Os corretores brasileiros comparam. Para entrar num processo do fórum, precisa de um advogado. E na escritura, na hora de alienar o imóvel, não precisaria de um corretor de imóveis? Olha lá, a coisa está começando a melhorar para todos nós. Nós temos um vídeo para que possamos hoje responder a pergunta do nosso colega corretor de imóvel, Luiz Macedo. Solta o vídeo, por favor. Gostaria de saber, doutor Gilberto, em que situação que a gente pode cobrar de 8% a 10% de honorários? Meu amigo Luiz, bom dia.
prazer em estar falando com você via TV Cresce no nosso programa Cresce e Esclarece. Quanto à sua colocação, vamos lá, vamos então nos encaminhar para a nossa tabela de remuneração, que ela diz o seguinte: imóveis urbanos e industriais vai de 6% até 8%. Imóveis rurais, como você fez a pergunta, vai caber para imóveis rurais, que vai de 6% até 10%. Só lembrando que imóveis judiciais é no valor de 5%, ok? E aí, colegas, as perguntas já estão abertas. Você tem alguma dúvida? Então, encaminhe a sua pergunta que nós vamos passar para a doutora Lidiane responder ao vivo para você a sua dúvida nesta edição do Cresce Esclarece. Eu vou pedir para a doutora Lidiane nos responder o seguinte: dá para dar algum exemplo dos corretores que perderam a ação de cobrança de honorário e alguma dica assim de algum caso sui generis que vocês conhecem como advogado na justiça? Sim. No caso dos corretores, eles só perdem a ação judicial de cobrança de honorários quando ele não consegue comprovar que houve pelo menos a aproximação das partes, da incorporadora com o cliente. Então, é muito importante que ele tenha como comprovar essa aproximação. Não necessariamente precisa ser a intermediação, mas sim a aproximação das partes. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta do Gilberto Carvalho Queiroz, lá de Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade próxima a Ribeirão Preto. Ele diz assim: olá, bom dia, gostaria de saber sobre a comissão do corretor. Moro em Sertãozinho, a 22 quilômetros de Ribeirão Preto. Conforme eu já disse, os honorários pela prestação de serviço na intermediação de um imóvel, vamos dizer, se for de sua propriedade, meu xará Gilberto, vai de 6% a 8%. Vai depender do grau de facilidade ou dificuldade para alienar o seu imóvel, ok? E nós temos também já mais uma pergunta da Flaviana Débora S.C. Fernandes, da cidade de Franca, em São Paulo. Ela diz assim: estou com 2 casos referentes a financiamento imobiliário, que o banco entrou em greve e após o retorno houve uma demora maior e automaticamente o vendedor reclamou e pede um reajuste por causa da demora do banco. Como fazer nesse caso? Se puder me informar, eu sou grata. Eu vou comentar alguma coisa e passaria para a doutora Lidiane esta questão de como fazer. Vamos imaginar que vocês devem ter um instrumento particular. Nesse instrumento particular, deve ter prazo contratual para pagamento desta verba, desse numerário de financiamento, né? Óbvio que passando aquela data deve ter também uma cláusula punitiva, que seria algum tipo de multa nesse contrato. Agora, não sei se teria aí no seu contrato um prazo máximo, vamos lá, de inadimplemento, de não estar pagando. Aí quem pode responder melhor é a doutora Lidiane, porque é uma questão jurídica. Sim. No caso do instrumento particular do contrato, se tiver um prazo, por exemplo, 30 dias para o pagamento, ultrapassados esses 30 dias, a dívida já está vencida. Então, você já pode entrar com uma ação judicial, com uma execução, uma ação de cobrança. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é com uma cláusula de arbitragem, porque se tiver uma cláusula de arbitragem, primeiro você tem que entrar no tribunal arbitral e não no tribunal de justiça. No caso arbitral, teria que já estar no contrato, que não, qualquer dúvida não vai ser dirimido no fórum, em si, pelo arbitral, é isso, né? Sim, está no contrato já, a sim. cláusula. O tribunal arbitral, ele serve para dirimir os conflitos. A parte do tribunal arbitral é uma parte extrajudicial. Com a sentença, você vai no judiciário e apenas executa essa sentença arbitral. Você não discute mais o mérito quando você utiliza o tribunal arbitral. Nós temos mais uma pergunta aqui do colega corretor de imóveis, Edson França. Vamos soltar a pergunta do Edson. Em caso de permuta, os honorários são pagos 6% por cada parte de imóvel que entra? Obrigado. Vamos lá, como eu normalmente chamo França, meu amigo França, bom dia.
França, vamos ver o seguinte, no caso de permuta, diz a tabela na nota 1. Nas permutas, os honorários serão devidos pelos respectivos proprietários, a quem este contratarem. Vocês lembram que nós estamos falando sobre prestação de serviço. Importantíssima questão de contrato, viu, gente? Calculado sobre o valor de venda de cada imóvel. Então, o corretor pode cobrar os 6% das duas partes, ok, França? E vamos aqui, então, a uma pergunta do Paulo Henrique Araújo Andrade, de Campinas. Ele diz, quanto aos serviços profissionais, como auxílio para a regularização do imóvel, IPTU, encontrar um engenheiro ou arquiteto, existe algum instrumento legal para cobrarmos comissão? Neste caso, Paulo Henrique, não é cobrarmos comissão, é uma prestação de serviço que você vai ter que conversar com esta pessoa que está solicitando esta prestação de serviço e, de comum acordo, você vai cobrar os seus honorários por esta prestação de serviço, seja ela qualquer tipo, né? Se você tem que contratar um engenheiro, um arquiteto, você vai consultar um engenheiro, arquiteto, quanto ele lhe cobraria, tá certo? Mais a sua parte você vai passar para a pessoa interessada e se a pessoa aceitar, vocês vão formalizar através de um contrato de prestação de serviço, doutora Lidiana, está correto? É isso mesmo? Isso, a formalização é através de contrato. Muito bem, então. E o Gilmar, aqui de São Paulo, ele também faz uma pergunta, ele diz, temos como cobrar honorário de clientes que são infiéis, ou seja, após várias visitas efetuadas e este efetiva a compra com outro corretor, amigo, no caso, amigo do cliente, existe algum instrumento legal para cobrarmos o honorário, no caso? Então eu vou dar mais uma dica, a gente está falando muito em questão de documentação. Tudo é documentação na hora de vamos ver como é que fica no judiciário, o que vai levar a você ganhar ou ter grande chance de ganhar esta questão, este impasse, são documentos. Documentos que você vai convencer aquele que vai julgar o seu mérito, que é um meritíssimo juiz. Quanto mais documento, melhor. Então, se você vai mostrar um determinado imóvel, existe uma declaração, inclusive tem um modelo no site do Cresce, né, naqueles modelos de documento, que você pode fazer a pessoa assinar dizendo que foi você que mostrou este imóvel. Com esse documento, você tem uma ótima chance. Tá certo, doutora Lidiane? Tá certo. E no judiciário, a mera aproximação entre as partes já configura a dívida dos honorários. Não é necessário que a compra, mesmo que a compra seja efetivada com outro, como foi você que aproximou as partes no judiciário, você provavelmente terá uma sentença favorável. Nós temos aqui a pergunta deixa eu ver aqui quem é, Luiz Fernando de Moraes, de Indaiatuba. É lícito às imobiliárias esperarem 30 dias para repassar ao corretor o honorário ou a comissão? Olha, meu querido Luiz Fernando, nós já discutimos esta questão, inclusive na semana passada com o doutor Marco. Tudo vai depender como você, corretor que presta serviço a uma imobiliária, a uma pessoa jurídica, vocês se acertaram no contrato de prestação de serviço. Então, se você não tem, você deverá falar com a dona imobiliária e vocês têm que se acertar nessa questão. Depois da imobiliária, a imobiliária receber os honorários, você vai receber esse honorário como? Como é que está nesse contrato? É de imediato? Ou é depois de depositar o cheque, compensar o cheque, o dinheiro caiu na conta da imobiliária, aí ele vai te repassar. Ou vocês fizeram algum acerto, ó, todo o acerto da venda eu vou fazer no mês seguinte, ou todo o acerto das vendas eu vou fazer no final do mês, eu pago tudo de uma vez. Aí depende muito de como vocês se acertaram no instrumento particular de prestação de serviço. Ok, querido? Então vamos lá. Nós temos aqui então o Roberto Gonçalves Pereira. Como o Cresce age nos casos em que a imobiliária ou o corretor negociam honorários abaixo da tabela? Olha bem, quando se fala em abaixo da tabela,
ele estaria infringindo o Código de Ética Profissional. Pega a carteira vermelha, você vai ver que lá tem o Código de Ética Profissional, ok? Então, vai estar infringindo. Isto não pode acontecer. Você, como um bom profissional, Roberto, entre no site do Cresce e faça uma denúncia. Porque nós que somos bons profissionais, precisamos colaborar com o Conselho para que possamos melhorar a cada dia e colocar aqueles que são infiéis à nossa atividade, aqueles que persistem em infringir o Código de Ética Profissional, colocar no lugar dele. Para isso existe o Cresce. O Cresce, no ápice da lei, a Lei 6.530, ela é o quê? Ela é para ajudar o corretor de imóveis? Não. No ápice da lei, é um conselho de fiscalização. É fiscalizar quem? Os corretores de imóveis e aqueles que infringem esta atividade profissional, pseudos corretores inclusive, ok? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Nós temos mais aqui uma pergunta gravada que é do Edmundo. Solta a pergunta do Edmundo. Eu quero saber se há um movimento do Cresce para que, nos lançamentos, a comissão seja paga no valor de 6%. Vamos lá, Edmundo. Bom dia, obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece. Vamos então lá para a tabela de remuneração, onde diz assim, empreendimentos imobiliários. Diz a tabela que os honorários vai de 4% a 6%. E se você for abaixo, você vai ver a nota. A nota diz o seguinte, não estão incluídas nesses percentuais as despesas de promoção e publicidade em geral. Ok? Então, vamos dizer, abaixo de 4 estaria infringindo o Código de Ética Profissional. Isso não é bom. Então, você também, como um grande colaborador, deve denunciar aquele que está fazendo uma concorrência desleal com os demais colegas, infringindo o Código de Ética Profissional. Eu tenho aqui uma outra pergunta do Laertes Procrate, de Rinópolis, São Paulo. Senhores, bom dia, parabéns pelo programa. Gostaria de saber qual é o valor do honorário de vendas de lote em lançamento de novos loteamentos. Na tabela fala entre 6% a 8%. As incorporadoras de loteamento, no caso, pagam de 1,8% a 2%. Quais os honorários corretos? Os honorários corretos nada mais é do que cumprir a tabela. Tem que cumprir a tabela de remuneração. Simples, não pode burlar a tabela, porque o Código de Ética Profissional não permite que isso venha a acontecer. Ok? Temos aqui a pergunta do Vanderlei Alves Franco. Tenho percebido quando vou fechar os honorários de 6% a 8%, com os clientes eles dizem que tal imobiliária faz de 4% a 5%. Isto acaba prejudicando nosso trabalho sério e honesto. O que fazer? Denuncia, Vanderlei. Você, como um bom profissional, tem que denunciar esses maus profissionais, ok? Estamos aguardando a sua denúncia, a denúncia de todos aqueles que têm esse questionamento e sabe onde estão infringindo. Colabore com o seu conselho, porque o mercado é nosso. E você, como registrado aqui no conselho, inscrito no conselho, você teria aí, não digo uma obrigação, mas ser um grande colaborador para melhorar a nossa atividade profissional. E agora vamos aqui fazer uma perguntinha à doutora Lidiane. Por exemplo, um pseudo-corretor, doutora Lidiane, uma pessoa que está exercendo uma atividade profissional, no caso de corretor de imóvel, sem o ser. Se ele consegue fazer a aproximação de duas partes, o negócio é fechado e essa parte diz que ele não é corretor, não vai remunerar o honorário dele, vai querer dar uma gorjeta para ele, né? Uma gorjeta para ele e ele não aceita. E ele poderá entrar na justiça para poder buscar esta comissão dele. Existe algum caso concreto, ele ganha, ele perde? Como é que fica essa questão? Entrar na justiça, ele vai poder entrar com uma ação, sim, porque o judiciário está aberto a todos. O problema é que ele não está regular perante o Conselho Regional. Então, como nos casos da OAB, a OAB ela acaba configurando
uma infração ética, para o Conselho Regional também é uma infração ética. Então, esse pseudo-corretor, ao entrar no judiciário, ele acaba acionando também o Conselho. O judiciário vai chamar o Conselho para poder regulamentar esse pseudo-corretor. Porém, como ele não tem essa inscrição, ele acaba não recebendo o valor devido de honorários. Ele pode receber, sim, uma prestação de serviços, mas não de corretagem, porque a corretagem, ela necessita que o corretor esteja inscrito no seu conselho. Olha, nesses casos, certamente, o meritíssimo juiz vai encaminhar ao CRES para as devidas providências. Isto é certo e líquido, porque este é o papel também do meritíssimo juiz. Vamos ver uma coisa agora que é de interesse de muitos corretores. Vamos ver aqui, numa cobrança de honorário, vamos dizer, via judicial, e o corretor ele não tem nenhum tipo de documento escrito, ele não tem e-mail, ele não tem nada escrito, né? Então, vamos ver nada assinado, né? Não tem nenhuma tratativa dessas questões, e-mail, nada assinado. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Lidiane. Ele tendo testemunha, doutora Lidiane, quais são as chances que ele tem para ele ganhar esta ação para poder receber os honorários? Ele tem alguma chance ou não tem documento, aí ele corre o risco de não receber nada? Como é que fica essa questão? Olha, Gilberto, cada processo é um processo. No caso das testemunhas, elas têm que ter presenciado alguma aproximação, elas têm que ter presenciado essa intermediação. Então, é muito importante que o corretor ele tenha pelo menos um documento que comprove essa aproximação das partes. Porque se ele não tiver como comprovar, dificilmente ele irá ganhar essa ação de cobrança, porque é necessário no judiciário que haja a comprovação para recebimento dos honorários. Olha, principalmente aquela questão é documentação, viu? A gente está vendo que todos os advogados, quando se fala na questão judicial, é documento. Eu vou prestar serviço para vender um imóvel. A doutora Lidiane, vamos fazer um contrato de prestação de serviço e acertar o que nós conversamos neste contrato. Eu estou mostrando um imóvel, muito bem, me custa alguma coisa fazer uma declaração de que você, profissional corretor de imóveis, que foi mostrar aquele imóvel, descobrindo o imóvel para aquela pessoa nesta prestação de serviço. Então, isso são documentos que o corretor precisa se atentar e se habituar a fazer, né? Vamos parar com esse negócio de somente mostrar, fazer tudo verbal. Isso é coisa do século XX, como eu costumo dizer, minha gente. Nós estamos no século XXI. Século XXI é o mundo moderno. O mundo moderno exige algo mais da gente. Só lembrando que nós temos responsabilidades e muita responsabilidade porque nós estamos inseridos lá no Código Civil Brasileiro. É o tema que nós vamos discutir lá em dezembro sobre essa questão. Eu vou esperar vocês porque vocês precisam entender sobre o Código Civil para que vocês não sejam prejudicados tomando aí, perdendo dinheiro nessa questão de perdas e danos, até por omissão. Não podemos fazer isto. Vamos ver aqui uma pergunta do Maurício Rubio. Ele pergunta aqui, fiz um contrato de prestação de serviço de busca de imóvel com um comprador, né? Lógico que ele acertou os honorários. Olha, o contrato que o Maurício fez foi, a pessoa está procurando o imóvel, ele falou, eu encontro esse imóvel para você, vamos fazer um contrato aqui que eu vou correr atrás desse imóvel para você. Ok? E você vai me pagar 6% por isso, é o que ele está dizendo aqui. Achei o imóvel para ele, realizei a venda. Olha que maravilha, hein? Cobrei honorários do vendedor. Ele também, além de cobrar, ele cobra das duas partes. Então ele diz, estou dentro da legalidade, pois foram 2 honorários e 2 contratos. Então uma pessoa fez um contrato com ele, utilizando-se a prestação de serviço dele para ele localizar o imóvel que a pessoa pretendia adquirir. Muito bem? Então, ele saiu do mercado, ele, como a gente diz, bateu o sapato, gastou gasolina e encontrou o imóvel e fez um contrato também de prestação de serviço a este vendedor. Então, ele cobrou das duas partes. Está perguntando da questão legalidade. Na minha opinião,
como corretor de imóveis, para mim é legal. Mas vamos ver juridicamente com a doutora Lidiane, o que ela vai nos responder, doutora Lidiane. Então, Gilberto, tem que ver o que está descrito em contrato. Se ele tiver o contrato em que as duas partes assinaram que iriam pagar esses honorários para ele, aí ele pode cobrar sim das duas partes. Mas, em tese, seria da parte que tem um contrato com ele, né? Não pode ser cobrado sem esse contrato. Muito bem, deu para explicar? Então vamos ver o seguinte. Vamos repetir aqui esta questão no próximo dia 6, aí que nós estamos com a doutora Lidiane, que ela é advogada, ela faz parte aí dessa comissão de jovens advogados da OAB, não é isso? Então já vamos passar essa nossa questão para os jovens advogados. Que quando se fala em inventário, trâmite, encerramento, normalmente nós, corretores de imóveis, como vamos prestar serviço para alienar o imóvel de um determinado proprietário, que se passou por um inventário, aquele imóvel está encerrado bonitinho. Normalmente no mercado, doutora Lidiane, os advogados não têm o hábito de instruir o seu cliente que ainda falta uma coisa a fazer para ficar totalmente regular, encaminhar ao CRI, não é isso? Então, a gente já queria até lembrar e colocar isso para a senhora, porque é normal isso no mercado, a pessoa nunca está verbado no registro. Por que os advogados não orientam para essas pessoas já registrar para ficar legal, porque na hora de vender está tudo legalizado? Tem algum problema nisso aí ou não? Não. Na verdade, talvez seja falta de conhecimento do advogado mesmo. Então, geralmente, o profissional ele tem que se atentar a todos os detalhes de um inventário, de tudo que ele está fazendo para poder não induzir o seu cliente a erro e para ele não cair no erro também. Então, ele tem que ser um profissional bem instruído. E por isso que na Comissão do Jovem Advogado, nós sempre instruímos os nossos membros a estudarem, nós damos orientações, nós ajudamos esses membros. Então, é muito importante que o profissional tenha uma orientação, busque o conhecimento e não apenas termine a faculdade e estacione. Muito bem. Vamos lá, no dia 13 do 12, corretagem. Quais as vantagens e desvantagens? Se é na pessoa física ou na pessoa jurídica? Quando eu falei, estamos no século XXI, quem tem CNPJ, mesmo na condição de empresário individual, hoje sai na frente e no mercado, minha gente. Logo, logo, como um profissional liberal ou autônomo, sem CNPJ, vai começar a ficar difícil a nossa atuação no mercado imobiliário. Por quê? Porque tendo CNPJ, o leque se abre, você pode prestar serviço para os bancos, você pode ser um correspondente bancário, enfim, você pode ser avaliador para os bancos, desde que o banco te aceite, enfim, abre o leque na prestação de serviço, é o que nós vamos comentar no dia 13 de dezembro e no dia 20 de dezembro sobre o Código Civil Brasileiro, né? Espalhe para os seus colegas para acompanhar esses 3 temas que vocês escolheram na enquete para que discutimos este assunto aqui na edição, ok? Uma última pergunta que eu vou fazer aqui, que é do Marco Antônio de Barueri. Fala aqui. As loteadoras e consultoras pagam para os seus corretores 0,8% a 2% de comissão sobre a venda de lotes de unidade, bem abaixo da tabela. Isto é correto? Quem fiscaliza isso? Não deveria pagar o que diz a tabela de honorários? Muito bem, Marcos. Deveria sim pagar. Só lembrando que eles estão pagando 0,8% a 2%. Mas qual é o tipo de serviço que ele está lhe pedindo? Então é diferente. Se você tem uma imobiliária e você faz loteamento, você não vai simplesmente ficar ali sentado para atender as pessoas e vender. Existe um planejamento por trás de tudo isso, que você teria esta obrigação de fazer também e cobrar de acordo com o que diz a tabela de remuneração. Muito bem? Então vamos lá, que eu gostaria já antecipadamente, já estamos chegando no final da nossa edição, falta apenas 1 minuto e meio ou 12 minutos. Queria se agradecer a todos aqueles que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Pessoal lá de Americana, Arthur Nogueira, Barueri, Birigui, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Cosmópolis, Cotia, Cubatão, Franca, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ilhabela, Indaiatuba. Olha, tem gente do Japão
Japão, deve ser algum Decassegue. Então, a todos os meus compatriotas que são Nisei, que estão no Japão, todos vocês, e lá é à noite, não é isso? É à noite, aqui são 10 horas, lá seria então 9 horas, 21 horas da noite. Então, esse colega que nos acompanha lá do Japão, forte abraço a todos vocês aí, ok? Vamos falar Jundiaí, Piracicaba, Recife do Pernambuco. Olha aí, pessoal do Recife, um forte abraço dos corretores aqui, Paulista. Salvador, a Bahia, pessoal de Santos. São José do Rio Preto, São José da Boa Vista, São José dos Campos, muitos colegas aqui de São Paulo, Sorocaba, Suzano, eu vou estar no dia 4 em Suzano, ministrando o curso Casa Paulista, você é o nosso convidado, hein? Taubaté, Tietê, colega de Uberaba, Minas Gerais e Vinhedo. Doutora Lidiane, queria agradecer a sua presença nesta edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2013, por sua disponibilidade de estar colaborando com todos nós, corretores brasileiros. Muito obrigado. Fica aberta a palavra para a senhora. Obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. Espero ter esclarecido algumas dúvidas dos que nos assistem e agradeço o convite. Estou sempre à disposição quando precisarem. Muito obrigada. Ok, nós é que agradecemos a sua presença aqui e quem tiver alguma dúvida pode encaminhar aqui para a TV Cresce, que nós vamos encaminhar para a doutora Lidiane, para o doutor Marcos, responder diretamente a você, colega, ok? Que às vezes não dá tempo de encaminhar a pergunta, mas você pode encaminhar que nós vamos providenciar a resposta através desses jovens advogados, ok, gente? Então, eu já queria lembrar vocês, espalhe para os seus colegas, vão preparando as suas dúvidas sobre a questão de inventário, porque na próxima sexta-feira é o tema que nós vamos discutir. A todos vocês, muito obrigado pela carona nesta sexta-feira e para quem for trabalhar neste final de semana, bons negócios e eu espero você na próxima sexta. Tchau.